Égua. 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 Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso Égua do Papo, né? E hoje é um papo assim super cabeça, como fazer as pazes com o passado. Mas antes da gente começar e entrar aí e explicar um pouquinho desse processo, que eu trouxe duas convidadas maravilhosas, claro, além delas, eu trouxe Thaís, que também é jornalista. Em alguns episódios vai aparecer aqui com a gente. Muito obrigada, Thaís. Fica à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, que agradeço. Este é o primeiro episódio da Thaís, primeiro de muitos. Mas antes de começar, eu vou pedir que tu te inscrevas, compartilhe, curtas, né? Segue o Portal Ruma News em todas as redes sociais. Assim como o Égua do Papo, tem outros programas muito bons também, tão quantos o Égua do Papo. Então, já sabe, dá o like, compartilha, se inscreve, faz aí, dá uma moral pra gente, que hoje o papo tá muito legal. Como fazer as pazes com o passado. E para bater esse papo, explicar um pouquinho desse processo, eu trouxe Lídia Machado, que é terapeuta, psicóloga e também empreendedora. Olá. Nossa, que currículo, hein, Lídia? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, é isso aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada. E aqui para formar o nosso quadrado aqui, Paula Martins, que também é empreendedora, influenciadora, claro, e mãe, Maravilhosa. né? É mais conhecida como Tia Paula nas redes sociais. Tudo Muito bom? obrigada, Paula, Obrigada por eu pelo aceitar o convite. convite, tá? Tenho certeza que, assim como eu, Thaís, todo mundo que está aqui se inspiram na tua história. Teus seguidores também, né? Inclusive, quero parabenizar pelo trabalho que tu fazes nas redes sociais. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí, firmes e fortes. Bora! Então, bora. Lídia, eu sou curiosa, né? Eu vou chegar logo te perguntando, Vamos lá. porque isso pra mim, eu acho que é a dúvida de muita gente. Quais os sintomas de um passado mal resolvido? E de que forma isso pode Olha. influenciar no teu presente? Olha, a principal indicativa, assim, de que a gente tem alguma pendência aí que precisa ser olhada com mais carinho e com mais cuidado, é a repetição, assim, né? A repetição de padrão. Então, situações e relações que acontecem sempre mais ou menos da mesma forma, né? Pessoas parecidas que aparecem na nossa vida, né? Então, quando a gente observa essa repetição de padrão, a gente vê, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso olhar, que eu preciso checar, que não ficou muito bacana em mim, né? Que eu ainda preciso revisitar com tantas experiências semelhantes. Então, a principal indicativa é a repetição. Tô repetindo um padrão, tô repetindo, seja de relação, seja de comportamento, seja de pensamento, aí eu preciso dar um passo para trás e dar uma olhadinha com calma. Entendi. Mas quando tu falas assim de repetição de padrão, é tipo assim, eu vou para uma parte de relacionamento. Eu tenho um estilo de relacionamento. Eu gosto de um padrão assim, 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 assado. Tu achas que isso influencia? Tipo, a gente tem que mudar, então, esse padrão de relacionamento? Como é que é? Na verdade, assim, observar, isso tá sendo saudável pra ti? Tá te fazendo bem? Se isso não tá te fazendo bem, o que ainda me mantém nessa repetição de padrão, sabe? O que em relação ao meu passado, eu preciso, as experiências que eu já vivi, as crenças que eu construí, eu preciso olhar, revisitar e entender para que eu possa mudar o meu padrão de escolha, né? E a partir daí procurar coisas que são de fato mais saudáveis para mim, né? Então, às vezes a gente se mantém em relações, num ciclo de relações, né, disfuncionais, assim. Então, a gente tem uma, aí termina, depois tem outra, aí termina. Eu acho que tá caindo aqui, mano. Seria um ciclo vicioso? Tipo um ciclo vicioso. Então, a gente se mantém nesse ciclo vicioso até a gente compreender o que eu tô buscando de fato ali, sabe? Então, assim, a gente mantém comportamentos e relações que a gente tem algum tipo de ganho. Eu preciso ter algum tipo de ganho. Se eu não tenho, eu vou procurar outra coisa, né? E aí, mesmo que esse ganho seja não muito legal, mesmo que esse ganho me traga dor, me traga desconforto em algum momento, né? Então, às vezes, a gente cria um padrão de relação que está nos alimentando nesse ponto de vista, não saudável, disfuncional. Mas que quando a gente vai parar para olhar, eu realmente preciso... Eu posso abrir mão disso? Eu preciso receber dessa forma ou eu posso encontrar outras formas de receber aquilo que eu preciso? Entendi. E você, Paula, em que momento tu vistes ali que... aquilo me fez mal, o meu passado ele tá mal resolvido, eu preciso me encaixar aqui, eu preciso melhorar aqui, né? Para que eu tenha uma relação boa, saudável. Com né? todo o meu passado, Sim. que são N questões, vão muito além de relacionamentos, né? Eu acho que quando eu entrei na terapia, eu comecei a fazer terapia,
Depois que me divorciei, foi essencial. Eu fiz 1 ano direto. Hoje em dia não estou mais fazendo, mas pretendo Sim. voltar. Só sigo com a ajuda da psiquiatra, porque eu tive depressão pós-parto, então ainda cuido, né? Sim. E assim, quando eu entrei na terapia, que ela me fez entender que o X da questão, como, por exemplo, como relacionamentos, era eu, né? Por que eu buscava esse padrão? Qual era o meu padrão? Quem eu era? E eu fui lá atrás, lá nos meus pais, na minha criação, na minha criança interior, entender por que eu tinha construído esse padrão, o que eu precisava mudar. Ao mesmo tempo que eu queria melhorar, eu não conseguia me desvincular daquilo. Né, eu não conseguia perdoar, eu não conseguia abrir mão, eu queria me manter sempre daquela forma. Né? Eu sabia o que tinha que fazer, mas não conseguia executar. E com a terapia, eu consegui, de fato, entender quem eu era, qual era o meu índice de culpa dentro de todos os problemas que meus relacionamentos tinham tido, por que eu levei até o fim, né? Me enxergar ali que eu também era culpada, que eu também era responsável, e o que eu queria dali para frente. Então, primeiramente, eu tive que me perdoar, Sim. né? Antes de tudo, porque a gente, além da gente culpar o próximo, a gente se culpa muito. Me perdoar foi essencial para poder abrir mão de todas as mágoas que eu tinha no passado. E aí, depois disso, eu comecei assim, na verdade, a minha filha, ela veio de supetão, né? Ela não foi planejada. Não planejava um filho, um relacionamento era uma coisa que eu queria, mas não para até então, porque eu ainda estava me redescobrindo. Mas hoje eu sei que ela foi um propósito para mim. Ela tinha que vir, eu sou muito grata por isso. E eu entendi, depois de um tempo, que eu precisava me perdoar, para perdoar o passado, para poder seguir em frente. E com a vinda dela foi assim, foi na corrida. E eu comecei, ao invés de ficar reclamando, não era agora, colocar em prática. E comecei a abrir mão dos padrões, né? A arriscar. Poderia dar certo? Poderia. Mas poderia não dar. É o risco, né? Mas eu comecei eu já tinha tentado não correr risco durante muito tempo. Durante a minha vida. Sim. Estava estável, estava cômodo, estava confortável, então não importa. Se eu estou ganhando pelo menos isso, não interessa o quanto me traga. Sim. Entendeu? Eu vou ficar lá. Mas isso não me levou à felicidade, não levou o que eu queria. É meio que aquela zona de conforto. Exato. Eu tô aqui, então não tá me fazendo mal, mas também não tá me fazendo mas bem. Mas isso aí tem uma coisa... Vou ficar aqui porque eu... Sim. Aí eu comecei meio termo. E quando eu comecei a arriscar e realmente seguir em frente, é mais fácil de você perdoar o passado. Porque é muito fácil você falar, superei, não penso mais nisso, mas tá cheio de mágoa no coração. Sim. E quando você se sente liberta desse sentimento, nossa, tudo flui, né? Sim. Tudo em todos os sentidos da sua vida. Eu acho engraçado que aconteceu a mesma coisa comigo em relação a familiar, né? Eu também comecei com a terapia e aí eu vim descobrir coisas do meu passado em relação ao, tipo, por exemplo, o meu pai. E que a gente na terapia a gente descobre tudo, né? Porque vai pegando lá de trás e tudo mais. E que eu acabava levando para relações amorosas. Sempre. Então, a partir do momento que eu consegui entender isso, principalmente a falta, né? A gente acaba depositando naquela outra pessoa. Exato. A falta que a gente tinha de algo e a gente acaba depositando em alguém. Isso é um erro, né? Porque a pessoa é uma outra pessoa. A pessoa não tem lá, né, a obrigação de suprir aquilo que tu já tinha, né? Que tu tinha necessidade. Então, a terapia realmente é muito importante pra gente desenterrar, né? Essa falta e tratar e curar pra gente não levar pras nossas relações amorosas. Isso aconteceu muito comigo também. E por mais que doa, porque eu acho que desenterrar uma dói coisa lá de trás dói muito, O né? período de aceitação. Eu me lembro que Isso. quando a minha terapeuta chegou, mas deixa eu te perguntar, eu comecei com ela pra questão da maternidade, da depressão pós-parto e tal. Aí a gente foi entrando em todos os quesitos. Aí quando chegou nessa parte, né, ela falou, deixa eu te perguntar da relação do teu pai e da tua mãe. Eu dizia, mas o que quer saber da relação do meu pai? O meu problema é esse aqui. Eu tive esse problema meu também. problema é esse aqui. Quando Aí ela falava, puxou Paula, isso. ela dizia, Paula, tu dá o problema, tu quer resolver o problema, tu já dá o problema, tu já dá a solução, tu já pensou em tudo. Ela falou, eu fico cansada só de tentar te acompanhar. E isso acaba sendo um problema, porque a gente fica assim, meio no automático, que a gente já quer resolver, porque a gente... Porque a gente tem que ser prática, não tem uma opção pra mim de não resolver. Tipo, aceitar a minha vulnerabilidade. Por que eu entrei em depressão pós-parto? Porque não tinha o controle, tinha que assumir que eu era vulnerável, que eu não podia fazer mais do que eu estava fazendo, que estava acontecendo sim comigo, que eu estava assim muito mal, que sim, a maternidade não ia ser um sonho, como eu imaginava, tudo lindo, tudo maravilhoso. E eu tinha que enfrentar aquilo. Hoje em dia eu sei, eu sou uma pessoa muito melhor, né? Eu renasci, melhor não, eu sou completamente diferente. Eu renasci renasce, depois da terapia a gente renasce. Nossa, e a minha mente né? em relação a tudo, Eu acho que eu amadureci, assim, 100 anos
Eu não consigo mais reconhecer a Paula que eu era antes. E foi preciso passar por todo esse deserto, toda essa dor para É um processo, ajuda. né? Claro, principalmente de processo. cura. E essa zona de conforto que tu falaste, nem sempre ela é confortável. Criou-se esse nome, né? Zona de conforto, mas na verdade é uma zona do que é conhecido. Isso. Né? Então eu vou pelo que é conhecido, pelo que eu me sinto segura, pelo que eu já sei. Porque justamente o que eu não sei causa muito medo. Me dá uma resistência. Né? E aí eu prefiro. Desconhecido, né? É que nem quando a gente vai no restaurante que a gente já tem o prato preferido, né? Meu Deus, eu vou lá e vou comer aquilo. Mas e se eu pedir um prato e o outro Não prato gosto for de ruim? nada. não, eu sempre Vou fui estragar, assim. vou estragar a comida, vai ser um dinheiro gasto em vão, né? Isso era um traço que eu tinha na minha personalidade. Ah, Né? não, vou fazer por Isso, aqui. Sou eu. E assim, e ao mesmo tempo, chegou numa fase da terapia tão crítica que a minha terapeuta falou assim pra mim: você não pode mais ter um relacionamento de conviver com uma pessoa. Ela falou, tu pode ser a melhor mulher do mundo, da feita que tu começar a conviver com uma pessoa, por causa dos meus traumas que eu ainda tava no passado. Se você for tentar alguma coisa, conviver agora, você não vai conseguir, você vai trazer toda essa bagagem. Ela falou, tu acha que tu tá maravilhosa, que tu consegue, mas você vai começar a refletir isso dentro da relação. E mesmo depois de quase 2 anos que eu engravidei e realmente comecei a conviver com outra pessoa, mesmo achando, já tendo saído da terapia, sabendo de tudo isso, quase eu realmente trago toda essa bagagem. Quando eu vi, eu já estava reproduzindo os mesmos comportamentos, já tava vendo o mesmo. Eu falei, epa, não, calma, não precisa ser assim, né? Exatamente. Eu vou tentar. E foi daí que realmente eu dei um passo, assim, depois que a minha filha chegou em casa, eu dei um passo pra frente, eu tenho que dar conta, eu não tenho outra opção, e eu preciso aplicar o que eu aprendi. Eu sabia, mas eu não tinha aplicado. E quando eu realmente consegui aplicar, eu comecei a conviver com os discos, e aí consegui me desprender e assim, do a passado. gente sempre, quando fala de passado, nosso principal passado, digamos assim, é a fase da infância, né? Quando a gente constrói todas as nossas concepções de mundo, o que é certo, a gente entende quem nós somos nesse mundo, o que a gente precisa fazer para conseguir o que a gente quer, as nossas necessidades atendidas e para sobreviver, para se sentir segura, né? E aí, a partir desses aprendizados que a gente tem, dentro de uma imaturidade natural de uma criança, né? A gente acaba trazendo para a vida adulta os mesmos padrões. Sem perceber. E aí, quando a gente começa a se observar, se questionar e refletir, por que será que eu tô fazendo isso? Isso ainda faz sentido para mim? É que aí a gente pode revisitar esse passado específico e começar a dar os passinhos, assim, em direção a escolher algo diferente. E se eu for por aqui, o que será que acontece? Será que é tão ruim assim quanto eu imagino? Né? A gente pode ter várias opções, né? Exatamente. E se tratando disso que tu falaste aí, eu toco num assunto com relação à infância, né, que tu falaste. E eu particularmente tinha, na verdade, tô desenrolando isso, né, hoje, porque eu já conseguia hoje pedir ajuda, porque o meu grande problema era não pedir ajuda, né, então, aí ela falou pra mim, vamos resgatar a questão da família, que a Paula falou, mas o que a minha família tem a ver? Minha família não tem nada a ver com isso. Tem, Laiana, tem sim, eu só preciso que tu me permitas fazer isso. Né? Então aquilo ficou na minha cabeça. No momento eu não falei para ela, não, isso é bobagem, isso é balela. E depois que eu me vi numa crise, inclusive no trabalho, né? Onde eu não costumo chorar. Eu não costumo me ver chorar assim, só se for de alegria. Se o dia que eu estiver chorando é porque estou muito feliz. Mas de tristeza, sofrimento, eu não consigo. É uma coisa assim absurda. Eu não consigo entender. Tem que fazer uma pesquisa sobre isso. Ela vai, com certeza, ela vai te né? E nesse dia eu me vi em crise e eu falei assim, gente, eu preciso pedir ajuda. E a primeira pessoa que eu fui pedir ajuda foi pra minha mãe. E eu nunca havia pedido ajuda, nunca, do jeito que eu nesse dia pedi. E mais tarde eu fui pra terapia e contei pra ela. Aí ela falou assim, agora sim, a gente vai entrar nesse meio familiar. E a gente descobriu que eu sou assim, que eu não me permitia ser vulnerável por conta do meu avô. Né? O meu avô, ele deposita, até hoje ele deposita, né? Muita confiança. A minha mãe fala que eu sou o espelho do meu avô. Tudo que ele não conseguiu ser lá atrás, ele deposita tudo em mim para que eu... E você entendeu? não pode decepcionar. Não posso errar, não posso decepcionar. Eu tenho que estar sempre a par, assim, de ajudar, de estar à disposição do próximo, né? Porque eu sempre fui assim, não só para ele, mas para toda a minha família. Então isso foi acumulando dentro de mim. Né? Eu não podia errar, não posso fazer mal a ninguém, não posso falar mal, não posso ser nada disso. Eu tenho que ser aquilo que a minha terapeuta fala que ele me idealizou, assim, sabe? Sim. Ele fala, Laiana, eu tenho pra mim que ele... a idealização. E eu comprei, só que chegou nesse dia da minha crise, eu explodi, que eu fiquei assim, meu Deus, não sou isso. Eu sou vulnerável, eu sou fraca, eu erro, eu choro.
E eu preciso admitir isso pra ele. E foi muito engraçado porque a gente sentou pra almoçar um dia e eu contei pra ele. E ele ficou assim, ele ficou sem palavras, porque ele não sabia, de fato, o que falar. Que a responsabilidade Né? da carga, né? Que ele Isso. tinha depositado. Mas eu falei pra ele, olha, o senhor não tem culpa, Não é mas a intenção, não né? eu sei que não foi intencional, mas isso tá me fazendo mal, né? E as coisas começaram a ficar mais, como se falar, mais, sei lá, melhoraram, né? Como é que eu posso falar? Não ficaram mais aquela carga assim de, tu não pode errar, tu não pode fazer isso. Então hoje a gente já tem uma convivência assim, super mais dinâmica, uma coisa bem melhorada. Então eu tô perfeito. trabalhando muito essa questão da família, né? E eu levava isso também pros meus relacionamentos, porque, tipo, eu falava assim, olha, é assim, 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 né? Aí as minhas amigas falam, Laiana, é por isso que tu fica assim, porque os caras têm medo de ti, porque tu chega logo, olha, é assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não gosta de mentira, não gosta de traição, não gosta disso, não... Então o cara já fica, porra, Não tem aí não tu dá um espaço, assusta, né, de viver. não dá um espaço de realmente viver aquele relacionamento, porque tu já chega, olha, são 10 itens aqui pra namorar comigo, Tem seguir essa regra aqui. Eu vivo o arquétipo da heroína, né? Aquela que tem que Isso. dar conta de tudo, isso porque é a mesmo. minha figura materna, que não interessa qual dificuldade, tem que sofrer, pagar todos os preços. Só que eu não consegui enxergar quanto a minha mãe pagou, né? Quanto isso custou pra Sim. ela. Até aqui, eu entendi isso na terapia. Depois que eu passei por uma psicanalista que veio me explicar esses arquétipos. Que, assim, o quanto isso custou pra ela, ia custar pra mim, né? E eu reclamava muito, minha mãe, antigamente, minha mãe era isso, minha mãe aquilo, hoje não é mais. Ela falou, e como que é? Até os comportamentos com a minha mãe em relação a mim, quando a gente se desentende, ela traçou o perfil. É assim, assim, ela faz isso, e é tudo E certo. né? Aí é impressionante, Aí cara. vai dar, porque eu tive um pai, não é que ele seja só meu genitor, mas ele não era presente de afeto. Sim. Então, existe um tempo para você construir uma relação com o pai, que você sabe, durante a infância, e eu não tive, mas era por causa devido à necessidade dele trabalhar, não foi porque ele quis. Sim. Então, quando nós já nos encontramos na adolescência, foi impossível de construir uma relação de afeto, apesar de eu amar e ter todo o respeito, mas a gente não consegue ser próximo. Nos respeitamos, ele me ajuda muito, tudo que pode, mas mais como provedor do que afetivamente. Sim. É o jeito dele. E eu também tive isso para mim. Então, eu mantenho esse arquétipo de dar. Hoje em dia eu tô abrindo mais mão em relação a isso, é um trabalho muito difícil, contínuo, né? E tenho que fazer isso e ainda cumprir existe uma figura que eles falam na terapia feminina e masculina dentro da mulher. A minha figura masculina é muito forte, a minha presença masculina, por conta dessa questão dessa tipo falta. comigo também. E seguir o arquétipo da heroína por causa da minha mãe. Mas, enfim, né? Isso é essencial. E Lídia, o que nós trazemos do passado, né, pra cá hoje, ele influencia muito, né, no modo de vida, de como nós tratamos as pessoas, né, de como nos relacionamos. Isso acaba influenciando de alguma forma? Influencia muito, porque assim, é como se a gente colocasse uma lente que generaliza tudo, sabe? Então, a gente normalmente chama isso de crenças, aí criou-se as crenças limitantes e tal, né? Mas são, assim, concepções, são percepções que a gente tem e que a gente acaba generalizando. Então, por exemplo, em relacionamento, todo homem trai. E aí isso vai influenciar como eu vou me relacionar com qualquer pessoa. Porque se eu já entro na relação achando que todo homem trai, eu já vou ficar na defensiva, eu já não vou estar tão inteira no relacionamento, eu já não vou confiar. E aí o relacionamento, como é que ele vai poder ser construído de forma saudável desse jeito? Se eu já vou com uma lente que generaliza aquela situação. Se você traz as suas bagagens do relacionamento anterior. Exatamente. Se você traz outras experiências, né? Então, na outra relação aconteceu assim, agora vai acontecer de novo. Então, eu tenho que me prevenir para isso. Então, você, de fato, não abre a possibilidade de ter uma nova experiência ali. Porque você já vem cheia de lentes para viver aquela nova experiência. E acaba não aproveitando, não usufruindo do melhor que ela pode te oferecer. É isso que eu sempre falo também, tipo, em relação ao relacionamento, né? Tipo, as pessoas, elas buscam isso todo tempo, toda hora, todo minuto, e parece que se elas não tiverem, elas não estão felizes. E é muito doido, porque em questão da terapia também, o que ela fala, eu lembro muito de mim, porque eu também cresci sem a figura paterna. Então, quando ela buscou lá do fundo, que ela falou, vamos falar do teu pai. Aí, nossa, a primeira vez que eu chorei na terapia foi quando ela falou do meu pai. E aí, aquilo que eu tava falando agora, né, tipo, eu levava muito isso pra relacionamento e eu sofri muito, muito mesmo em relacionamento por causa dessa falta. E eu falei, não, tenho que me curar.
Eu não posso me relacionar com outra pessoa e dessa forma eu vou sofrer, entendeu? Eu vou fazer a pessoa infeliz e eu vou ser infeliz. Então eu tenho que me curar. Eu preciso, antes de entrar em um relacionamento, eu preciso me analisar, me curar, ver o que eu tenho que fazer pra não agir mais dessa forma. E assim, é o que eu falo sempre para minhas amigas. Se cura primeiro, depois tu busca uma relação. Que não adianta, tu vai errar, tu vai sofrer, tu vai falhar de novo do mesmo jeito. E é engraçado que é um curto período de tempo. Acabou aqui, 2 meses depois, já, sabe? Não dá nem tempo de tu se recuperar, de tu... Então, é uma situação muito complicada. Eu acho que viver também... aquele luto, né? Que é necessário, principalmente se você tem uma Sim, relação de muito tempo. A minha terapeuta disse 1 ano de luto. Ela falava pra mim, dizia, nossa, 1 ano, e realmente. Ela falou, você acha que vai ser rápido? Ela dizia assim, separação... Já tô 2 já. Separação, ela falava, é um enterro. Você tá enterrando o seu casamento. Tudo é um E não é só a relação em si que você tá, né, em luto, mas toda a expectativa, todas as idealizações que você construiu a respeito daquela relação. A mesma coisa da maternidade atípica. Ela falou, a maternidade atípica é um luto. Você tem que passar por isso. Porque por mais que você seja pessoa feliz e aceite tudo, você vai passar por aquilo. Eu fui aceitando na marra, porque eu achava que e fui. Só que mesmo assim, isso me deixou muitas frustrações. Não, vivi cada fase. Ela falou que você passou por vários lutos, foram várias porradas. Você precisa entender para permitir se passar por isso, para depois, né, seguir em frente. Com certeza. Entendi. E Pode falar. eu acho que tem 2 coisas importantes, assim, até a respeito do que vocês estavam trazendo. É que, assim, para você, de fato, lidar bem com as questões do seu passado, o perdão, ele não implica você ter que amar aquela pessoa, sabe? Então, assim, eu não tive uma figura paterna. E para eu viver relacionamentos melhores, eu preciso perdoar o meu pai e amar ele, achar ele a melhor pessoa do mundo. Não. Você só precisa compreender que aquilo teve um propósito para o seu crescimento, você vai aprender a partir daquilo e você tem o poder de escolher fazer diferente, né? Não necessariamente você precisa fazer as pazes com aquela pessoa que te machucou, ou achar ela legal, ou virar melhores amigas, né? Então é somente olhar para aquilo, não necessariamente como algo bom, mas algo que te trouxe um crescimento, um aprendizado para você levar para sua vida, né? E o outro ponto é a respeito dessa culpa, assim, que fica, né? De novo eu fiz a mesma coisa no relacionamento, eu tive o mesmo padrão, de novo e de novo. E aí a gente fica se julgando e se culpando e acaba com isso não ajudando a gente a fazer escolhas mais conscientes, quando a gente fica preso nessa culpa. Então, assim, se perdoar, como a Paula estava falando, é trazer, assim, essa consciência de que, ok, eu repeti um padrão mais uma vez, mas isso foi o melhor que eu pude fazer naquele momento, dentro do contexto que eu estava inserida, né, com as ferramentas que eu tinha, e isso foi o que foi possível. Então, a partir de agora, eu posso olhar para isso, né, reconhecer que eu repeti uma coisa aqui, mas não ficar presa, estacionada ali. E aí poder fazer novas escolhas. E a gente vai melhorando, né? É meio que trazer aquilo como exemplo, mas de um aprendizado. Exatamente. Né? Eu passei por isso, mas hoje eu aplico isso de uma forma de que eu aprendi. Né? Lá atrás eu tive todo esse problema. Então, hoje, por mais que ele venha, eu já consigo lidar com ele, já consigo resolver, já consigo viver melhor com toda aquela situação, né? E eu sempre falo, assim, eu sempre carrego comigo que fazer as pazes com o passado é fazer as pazes consigo mesma. Sim, né? total. A gente precisa fazer isso para que a gente também consiga viver, tratar bem, melhor as pessoas, né? Porque as pessoas não sabem o que a gente passou, não sabem o que a gente tem no coração, na cabeça, né? Não sabem o que se passa. Então a gente acaba tratando mal, afastando as pessoas por um motivo que as pessoas nem... Eu acho que um ponto crucial no relacionamento que eu vivo hoje foi quando a pessoa que tá comigo falou assim pra mim. Ele falou, tu não precisa viver sozinha. Não precisa afastar todo mundo. Porque eu tinha um padrão. Quando eu conseguia reunir tudo... Eu tive 2 relacionamentos longos, né? Sim. Quando eu conseguia reunir tudo dentro do que eu queria, aí eu começava a desandar. Eu começava a sabotar. Só que eu também não sabia que eu estava doente, com ansiedade e tudo mais. Então eu começava a sabotar para começar tudo de novo. Eu botei na minha cabeça assim, ou eu tinha paixão em relacionamentos estáveis, que eram que aconteciam no meio termo dentro de uma relação ou outra, aqueles relacionamentos... Sim. Ou eu tinha uma relação duradoura sem paixão. Ou era amizade, companheirismo e amizade, que tu sabe, hoje em dia eu sei que isso não dá certo, entendeu? Não dá felicidade pra ninguém. Ou eu tinha uma relação com paixão totalmente instável, eu já tava sofrendo, me matando, rasgando. Aí eu dizia, meu Deus, eu falei, ou eu tô no extremo, ou eu tô no outro. Ela falou, você pode tentar. Ela falou, Paula, ela disse, ou é 8 ou 80. Ela falou, nenhum dos dois vai te trazer felicidade.
E ela falou, você não precisa ser infeliz. Então, assim, quando eu vi que eu tava... que eu mudei, assim, da água pro vinho, comecei a repetir todo o padrão de comportamento. Eu vi, essa seguinte, foi o que mudou, instalou, assim, pra mim, né, dentro dessa relação. Você não precisa ficar sozinha. Você afasta as pessoas. Ninguém, não precisa ficar sozinha porque tu é a tia Paula, porque tu toma antidepressivo, porque você tem um filho especial, porque você tá grávida, porque você é isso, porque você é aquilo. Não precisa. Não precisa afastar as pessoas. Você pode seguir ser feliz com alguém. Ele falou, tu acha tanto que você não é inalcançável. Deixa eu tentar te alcançar. Se você não der essa... Porque já achava assim, que já me tolia, né? Não dá uma abertura, não né? dá. Dava até certo ponto, depois fechava. Então... E percebe como as coisas fazem um ciclo, assim, de autoconfirmação? Então, assim, eu sou o arquétipo da heroína, né? Dou conta de tudo sozinha, não preciso de ninguém, sou autossuficiente, tal. Aí eu vou entrar numa relação. Aí lá pelas tantas a relação tá bacana e tal, eu começo a sabotar pra relação não dar certo. E eu ir sozinha pra tá vendo, eu preciso dar conta de tudo sozinha mesmo. Eu consigo mais uma vez. Ou mais então tu uma chega no vez. relacionamento e entende que tu não precisas daquela pessoa, ou então tu não precisa de ninguém, porque tudo tu fazes, tu é feliz sozinha, tu faz aquilo, tu faz aquilo outro. E acaba confirmando esse papel que a gente já pegou há muito tempo, já tá bem fortalecido, né? Por quê? Porque ele é o conhecido, né? Tá dentro da zona de conforto. É o que eu conheço, eu sei ser a super mulher. E aí, eu vou construindo situações sem consciência disso, né? Sem perceber. Exatamente. Construindo pra fortalecer esse lugar que é o que eu já conheço. E a gente né? acaba criando um muro, né? Com certeza. Acaba criando um muro. Inalcançável. Que ninguém consegue Justamente, ultrapassar. justamente. Mas, meninas, o nosso papo tá muito bom, né? Ah. Mas eu já tô sendo chamada a atenção. Quando eu falei 25 minutos só pra me falar, né? Já tô sendo chamada a atenção, mas muito obrigada pela presença de vocês, pela oportunidade de ouvi-las, né? Pelas pessoas também ouvi-las. Eu tenho certeza que esse papo vai ajudar muita gente. Me ajudou, tenho certeza que ajudou a Thaís, assim como vocês também, né? E eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Adorei. E eu agradeço Obrigada. muito mais uma vez. Então já sabe, te inscreve, compartilha, né? Manda pro grupo da tua família, manda pros teus amigos, manda para aquele teu amigo que ainda não se curou, que precisa se curar, mostra para ele que de fato é real, isso tem que ser feito, não só para ele, mas para todo mundo que rodeia ele. Então já sabe, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha, tá bom? E até sexta que vem. Égua. 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 Égua.